Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas ninguém menciona o gosto amargo que fica na boca durante os longos anos de espera. Faz 5 anos que não vejo o Ricardo de perto. 5 anos desde o funeral do meu Mário. Mário era a alma da nossa cadeia de restaurantes, a Cantina do Sol. Ele tinha um dom, uma paixão que transformava comida simples em arte. E Ricardo, o sócio, o amigo, viu essa luz e decidiu que a queria para si. Ele não pôs a garrafa na mão do Mário, não diretamente. Ele fez pior. Ele vendeu a ideia de que o álcool era parte do sucesso, um companheiro para os gênios. Trazia garrafas de uísque como troféus de batalhas que nunca foram travadas. Ele celebrava cada pequena vitória com um brinde e cada fracasso com dois. Mário, meu Mário, começou a apagar-se. O brilho nos seus olhos foi substituído por uma névoa constante. Os médicos do Hospital de Santa Maria chamaram-lhe falência de órgãos. Eu chamei-lhe Ricardo. Naquele dia, sobre a terra fria, fiz uma promessa silenciosa. Ele tinha destruído o meu mundo, gole a gole. Eu iria desmontar o dele, peça por peça. A raiva é uma péssima conselheira, mas o luto frio é um estratega brilhante. Os anos seguintes foram de transformação. Deixei de ser a viúva de Mário. Criei Helena. Pintei o cabelo de um castanho baço. Ganhei alguns quilos que suavizaram os contornos do meu rosto e adotei uns óculos de aros grossos que escondiam o luto nos meus olhos. O meu plano não nasceu de um momento de inspiração, foi construído com a paciência de uma aranha. A oportunidade surgiu através de uma agência de cuidadores de luxo. Procurava-se uma cuidadora interna para uma senhora idosa na Quinta da Marinha. Era a mãe dele, Amélia. A entrevista com a esposa, Clara, foi por videochamada, breve e impessoal. Ela parecia frágil, desesperada por ajuda, e não viu nada para além do currículo impecável e da aparência inofensiva de Helena. Ricardo, como soube mais tarde, estava numa longa viagem de negócios na Ásia. Quando entrei naquela moradia pela primeira vez, o cheiro a lixívia e a perfume caro encheu-me os pulmões. Era uma gaiola dourada, e eu tinha acabado de encontrar a chave. A vida naquela moradia era um espetáculo de disfunção bem ensaiado. Clara flutuava pela casa, dopada pelos seus comprimidos. Amélia queixava-se do tempo, e Ricardo, quando regressou, trazia consigo o ar de importância do mundo dos negócios. A peça mais frágil e a minha primeira porta era o filho Tiago. 18 anos com o coração partido e um ressentimento latente por um pai que media o sucesso em euros e não em afeto. A minha aproximação a ele foi lenta, tecida ao longo de muitas noites. A primeira conversa foi à beira da piscina, onde lhe dei um vislumbre da minha própria dor, uma história inventada de abandono que ecoava a sua. Nas semanas que se seguiram, continuei a cultivar essa semente com conversas discretas e gestos de compreensão. Ele olhou para mim, não como a cuidadora da avó, mas como a única adulta que o via de verdade. Pousei a minha mão no seu braço, um gesto de conforto que demorou um segundo a mais. Ele queria proteger a mulher frágil e incompreendida que eu fingia ser. O primeiro fio da teia estava preso. Conquistar Clara exigiu meses de uma paciência devota. Ela era na peça central, o coração instável daquela casa. A sua dependência de soníferos era uma muleta para uma vida de solidão e ansiedade. Tornei-me um ritual, o meu chá de camomila na hora certa, os meus elogios ao seu jardim, a minha escuta atenta às suas queixas vagas. Quando a nossa cumplicidade se tornou sólida, lancei a primeira isca. Comentei, como se fosse um pensamento inocente, que tinha visto Ricardo a rir ao telefone no escritório, tarde da noite. Disse que era bom vê-lo tão feliz. O corpo dela ficou tenso. A sua mente, já predisposta à desconfiança e enevoada pelos medicamentos, começou a trabalhar. Imediatamente recuei, disse que não era nada, que ela tinha sorte. Mas o veneno já circulava.
O meu sussurro era mais forte do que qualquer comprimido. A casa começou a respirar a dúvida. Só depois de me ter tornado uma presença constante e apaziguadora para de sua mãe e esposa é que ele, o grande Ricardo, finalmente começou a notar-me. Aconteceu na biblioteca. Ele encontrou-me a limpar o pó de uma rara primeira edição de Escoffier, um dos tesouros de Mário que Ricardo tinha levado da nossa casa após o funeral, com a desculpa de querer preservar a sua memória. O cinismo dele quase me fez vacilar. Ele perguntou-me pelo livro e eu respondi com uma história inventada. Ele pousou a mão no meu ombro. O calor era repulsivo, mas o meu rosto mostrou apenas uma vulnerabilidade trêmula. Eu sabia que Tiago nos via da porta. Mais tarde usei isso. Fui ter com Clara, com os olhos úmidos de lágrimas falsas. Disse-lhe que estava preocupada com a paixão juvenil de Tiago, e depois, com uma hesitação perfeita, acrescentei que até o senhor Ricardo tinha sido atencioso demais. Apresentei-me como uma vítima, presa entre o filho e o pai. Clara desmoronou. Naquela noite, ouvi os primeiros gritos. A família perfeita estava a te a devorar-se por dentro. O golpe final precisava de um palco, e Ricardo, na sua arrogância, construiu-o para mim. Um jantar para celebrar uma nova parceria, para impressionar os mesmos abutres que antes rodeavam o meu Mário. Na véspera, a casa era um barril de pólvora. Disse a Clara, com a voz embargada, que o seu marido tinha insinuado que este jantar era o início de uma nova vida para ele. A sua mente frágil interpretou a minha mentira da pior forma. Depois disse a Tiago que ia embora, que tinha medo do pai dele e da raiva da mãe. Vi a fúria impotente nos seus olhos. Durante o jantar, mantive-me na cozinha invisível. Então, a porta abriu-se. Era Clara, com o vestido amarrotado e os olhos a arder. Ela caminhou para o meio da sala e o silêncio caiu. Apontou um dedo trêmulo a Ricardo e gritou sobre mentiras e traições. Antes que ele pudesse reagir, Tiago levantou-se. Com a voz a tremer de raiva, defendeu a honra da cuidadora inocente e acusou o pai de assediar. Foi um espetáculo medonho. Os convidados fugiram. Ricardo ficou parado com a família em ruínas à sua volta. Cheque mate. Na manhã seguinte, a casa estava mergulhada num silêncio pesado. Clara já não estava lá. Ricardo levara-a para uma clínica de repouso perto de Sintra. Tiago estava barricado no seu quarto. A minha presença ali tornara-se desnecessária. O escândalo espalhou-se. Os sócios viram um homem incapaz de gerir a própria casa. A parceria desfez-se. O castelo de cartas que ele construiu sobre na reputação do meu Mário começou a ruir. Arrumei a minha pequena mala, vesti as roupas de Helena pela última vez e saí. Ao fechar a porta daquela moradia, senti o peso do meu luto a aliviar-se. O lugar era agora um mausoléu da sua felicidade. Passaram-se 6 meses. Voltei a ser eu mesma. Um dia, vi Ricardo perto da estação de comboios de Cascais. Estava a pé, os ombros curvados. A moradia tinha sido vendida. Ele, o filho e a mãe viviam num apartamento alugado. O nosso encontro foi inevitável. Ele caminhava na minha direção, a olhar para o chão. Quando levantou os olhos, o seu olhar passou por mim, vazio. Mas depois deteve-se. Vi a confusão no seu rosto, a luta para colocar uma peça familiar num puzzle que não fazia sentido. E então eu olhei para ele, não com a submissão de Helena, mas com o mesmo olhar que lhe dirigi no funeral de Mário. Um olhar de ódio puro e gelado. Foi esse olhar que rasgou o véu. Vi o momento exato em que a sua mente ligou todos os pontos. A chegada da cuidadora, a paranoia da esposa, a fúria do filho. A sua boca abriu-se, mas o que podia ele dizer? Limitei-me a suster o seu olhar, deixando que ele se afogasse na verdade. Ele percebeu que a sua destruição não foi um acidente. Foi uma fatura, entregue em mão pelo fantasma do homem que ele ajudou a matar.